Igreja, abra sua Bíblia junto comigo em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 13. Amém? Mateus 5, 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Almeida, século 21, Jamile. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas um velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem, eu dei um tema aqui, que toda mensagem tem que ter um tema, né? Mas, na verdade, o Marcos, está um negócio estranho aqui em cima, não? Mas, na verdade, esse texto aqui é um texto que tem alguns assuntos importantes e nós vamos tratar de todos eles, se Deus der graça. Mas o tema que eu coloquei é: um cristão pode perder a salvação? É uma interrogação, uma pergunta. Mas nós não vamos focar só nisso. Vai ter outros tópicos aqui. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém? Meus amados, o sal ele tem várias propriedades. Uma delas é dar aquele saborzinho gostoso na comida, é salgar, né? E também o sal tem aquela propriedade, aquele poder de conservação, não é verdade? Então, antigamente, quando o pessoal não tinha geladeira, tal, aquela coisa toda, o que eles faziam? Salgava a carne para a carne não estragar. Para a carne não entrar em estado, né? Não se decompor, não estragar, não criar bicho, essa coisa toda. Então, o sal, ele tem esse poder de conservar, né? De não deixar estragar, de não deixar corromper. E Jesus falou que nós somos o sal da terra. Amém? Nós somos o sal da terra. Então, a igreja, ela é o sal da terra. Ou seja, o fato, a presença da igreja na terra, ela impede que o mundo se corrompa totalmente. É da igreja que vem os princípios morais, é da igreja que vem os princípios familiares, é da igreja que vem os princípios da honestidade, né? O princípio do bom caráter, o princípio de ser um cristão, de ser uma pessoa de bem, aonde nós amamos e respeitamos o próximo. Tudo isso é proveniente da igreja. É verdade que existem diversas, milhares de religiões espalhadas pelo mundo todo, mas nós sabemos tanto que, através do Velho Testamento como do Novo Testamento, a influência do cristianismo ela é muito forte, mesmo através de outras religiões, porque esses princípios foram copiados do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, a igreja, ela tem a presença do Espírito Santo, ela tem a palavra de Deus, ela tem esses princípios morais, e nós somos o sal da terra. Então, a igreja, até então, o que ela tem feito? Ela tem causado esse equilíbrio no planeta Terra, ela tem causado esse equilíbrio na vida do ser humano, por conta dos princípios morais, por conta da presença do Espírito Santo que transforma o homem, que redime o homem, e por conta disso,
a sociedade humana ainda é uma sociedade organizada em famílias, é uma sociedade organizada de uma maneira geral, aonde há o respeito, aonde há a honestidade, aonde há os bons princípios. E tudo isso por quê? Por causa da presença da igreja aqui na terra. Ficou claro? Amém? Nós somos o sal da terra. Agora, olhando para o mundo e olhando para a sociedade, nós podemos perceber que esse equilíbrio, que essa não corrupção, ela está diminuindo cada vez mais. Embora o último censo do IBGE apontou um crescimento explosivo do número de evangélicos no Brasil, mas nós sabemos que isso não é regra para a maioria dos países. Então, meus amados, o que acontece? Apesar da igreja estar na terra ainda, o mundo tem passado por uma forte degradação, declínio nos seus princípios morais. Nós estamos vendo hoje coisa que nós nunca vimos, que não era tão forte como é hoje. O ser humano, ele está cada vez pior, o ser humano, ele ama cada vez menos, e muito mais violência, e muito mais perversão sexual, e muito mais roubo, uma coisa de louco. E o que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, em primeiro lugar, a corrupção no gênero humano, como nos dias de Noé, está aumentando cada vez mais. E por que está aumentando cada vez mais? Porque é o princípio do fim? Também. Mas também porque a igreja, o sal da terra, tem perdido esse poder de influenciar o mundo. É como se o sal estivesse perdendo o sabor. É como o sal estivesse perdendo as suas propriedades. E por conta do sal estar perdendo a sua propriedade, a carne, o ser humano, a sociedade organizada está declinando para o mal. E isso, meus amados, é algo que está na Bíblia, infelizmente. Abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha lá, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível, ou seja, têm a consciência cauterizada. Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve que o Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, ou seja, é o sal perdendo o seu sabor. É a igreja se desviando do caminho da verdade. É o sal perdendo esse poder de preservação. Por quê? Porque tem dado ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, meus amados. Não é um espírito que engana. Quando fala espírito aqui,
são homens enganadores, pessoas enganadoras, pessoas que pregam a meia-verdade. A meia-verdade, ela não salva. A meia-verdade, ela não transforma. A meia-verdade não produz o fruto do Espírito dentro de nós. Mas Paulo escreveu que nos últimos tempos aconteceria isso. Que haveria essa apostasia. O que é apostasia? É abandonar a fé. É abandonar o caminho do Senhor. Apostasia é aquela pessoa que estava em Cristo Jesus, mas agora já não está mais. Então, meus amados, isso é muito importante nós entendemos, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E nós temos que viver essa palavra. Nós temos que ser sal de verdade. Nós temos que trazer o equilíbrio dentro da nossa casa. Nós temos que trazer o equilíbrio dentro da nossa família. Nós temos que trazer o equilíbrio aonde nós trabalhamos. Nós temos que declarar que existe um Deus verdadeiro de bons princípios, aonde a mensagem principal é o amor a Ele e o amor ao próximo. E algo muito importante que está escrito aqui também no versículo 13 é assim: se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Como que se restaura o sal quando ele perde o sabor? Tem como restaurar o sal quando ele perde o sabor, sim ou não? Não tem. Jesus diz que nós somos o sal. Então, se o sal perde o sabor, não tem mais restauração. E aí que entra a questão de você, de nós, corrermos o risco de perder a salvação. Olha o que a Bíblia diz. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Olha lá, no início do texto diz, é impossível. O que é impossível? Que sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha pública. Isso é forte. O texto está dizendo que aquela pessoa que já provou do Espírito Santo, que já provou dos poderes do mundo vindouro, já provou do poder de Deus, que já provou da palavra, que recebeu a revelação da palavra, da salvação, da vida eterna, que foram iluminados. Que já foi o quê? Sal. É impossível que sejam renovados para o arrependimento. O sal, quando perde o sabor, não se restaura mais. Quando aquele que foi cristão, que recebeu a iluminação, a revelação da palavra, recebeu o Espírito Santo, provou do poder de Deus, e ele resolve, por iniciativa própria, se apostatar da fé, essa pessoa, a Bíblia diz que ela não tem como mais ser restaurada novamente.
O Espírito Santo saiu dela. O Espírito Santo foi embora. Aí você deve estar pensando naquela pessoa que você conhece. Você deve estar lembrando daquela pessoa que você conheceu na igreja, que frequentou a igreja por muitos anos e que saiu e agora está perdida nesse mundo que nem um louco. Você deve estar lembrando dessa pessoa agora. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, essa palavra, ela não nos dá respaldo para nós julgarmos quem perdeu a salvação e quem não perdeu. Amém? Isso não compete a nós. Lembra da parábola do joio e do trigo? Os filhos do pai falaram, não, vamos separar, vamos arrancar o joio do trigo. Ele fala, não, vamos esperar crescer. E depois que crescer, a gente separa o joio do trigo para não acontecer de tirar o trigo junto. Jesus estava falando da consumação dos séculos, dos finais dos tempos. Quem faz essa separação é Deus. Quem tem o poder de julgar e de saber se realmente a pessoa perdeu a salvação definitivamente é Deus, não é nós. Amém? Segundo lugar, existem pessoas, meus amados, e talvez seja essa pessoa que você está lembrando agora dela, que ela frequentou a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, depois desviou. Só que, na verdade, essa pessoa, ela frequentou a igreja durante 5 anos e não recebeu a revelação da salvação. Ou seja, ela nunca foi sal de verdade. Então, se essa pessoa, ela nunca recebeu a revelação da salvação, se ela nunca foi sal de verdade, apesar de ter frequentado uma igreja durante 4, 5 anos, isso quer dizer que essa pessoa, ela ainda pode ser salva. Porque ela ainda não passou pelo processo, pelo milagre do novo nascimento. Ela ainda não nasceu de novo. Essa palavra aqui é para quem realmente já nasceu de novo e optou em se afastar, se desviar e viver a vida dele no mundo. É diferente. Então muita gente fala, não, meu fulano de tal teve na igreja, tudo até batizou nas águas, tal, 5 anos, agora se desviou, não quer saber de nada. Talvez, meus amados, essa pessoa nunca tenha nascido de novo. Talvez essa pessoa nunca tenha recebido a revelação da salvação. Então ela ainda tem chance de ser alcançada, porque ela nunca nasceu de novo. Só para complementar mais um texto. Hebreus capítulo 10, 26 e 29. Hebreus 10, 26 ao 29. Olha lá. Se continuarmos, olha essa palavra, intencionalmente no pecado, depois, é isso que eu digo, ó, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, não é só frequentar a igreja, é aquela pessoa que recebeu a revelação, o pleno conhecimento da verdade. Se essa pessoa intencionalmente quiser continuar no pecado, olha o que a Bíblia diz, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. 27. Mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá aquele que insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Então, o que o escritor está dizendo aqui? Se na lei de Moisés, na velha aliança, uma pessoa que rejeitava a lei de Moisés e tinha ali 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa já era punida com morte. Se na velha aliança já era assim, quanto mais agora, na nova aliança, aquele que rejeita o Filho de Deus. Porque o que é rejeitar o Filho de Deus nesse texto? É aquela pessoa que recebe a revelação da palavra, recebe a revelação de quem é Jesus, e o que ela faz? Rejeita. Eu não quero seguir esse caminho. É isso que está dizendo o texto.
Se na velha aliança, se no Velho Testamento uma pessoa era morta porque rejeitava a lei de Moisés, quanto mais aquele que rejeita o Filho de Deus, Jesus Cristo. E essa apostasia, meus amados, ela vai se tornar cada vez maior naquele período prestes à manifestação do anticristo. Olha o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque às vezes é importante ler o texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, para entender melhor. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar e nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós. E a gente estava escrevendo carta atribuindo ao apóstolo Paulo, só que não era ele que estava escrevendo a carta. Como se o dia do Senhor já estivesse perto. Agora que é dose. Agora que essa palavra é dose, e eu vou explicar para vocês. 3. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o que eu expliquei aqui agora. É o sal perdendo o sabor, é a pessoa que recebeu a revelação do Espírito Santo e se afastou dos caminhos do Senhor, tal, né? É a apostasia. Sem que primeiro venha a apostasia, e aí vem, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Queridos, existem várias, mas existem 3 interpretações principais da volta, da vinda do Senhor Jesus, do final dessa era. A primeira interpretação, que é a mais antiga, é aquela que crê que a igreja ela vai passar por todo o período do Apocalipse. Por todo o período do Apocalipse, a igreja vai passar por esse período, a igreja vai ser perseguida pelo anticristo, pelo diabo, pelo falso profeta, né, as pragas, aquela coisa toda. Alguns dizem que nesse período, de alguma forma, Deus vai poupar o seu povo, mas isso não está claro na Bíblia, nem não está claro no Apocalipse, mas essa é uma interpretação, a mais antiga, que a igreja vai passar pelo Apocalipse. O que é Apocalipse, pastor? Apocalipse é o juízo de Deus contra os pecadores, contra a terra. Segunda interpretação bíblica da vinda de Jesus é aquela interpretação que diz que a igreja não passará pelo Apocalipse. Ou seja, Jesus arrebatará a sua igreja, tirará a sua igreja aqui da terra, e quando a igreja sair da terra, o anticristo vai se manifestar e vai começar o Apocalipse. Essas são as duas mais conhecidas. Mas, meus amados, existe uma terceira interpretação, que diz o seguinte: a igreja, ela vai passar por um período da tribulação, e depois será arrebatada. Ela vai passar por uma parte do Apocalipse, da tribulação, para depois ser arrebatada. Ela não vai passar todo o Apocalipse. E, meus amados, eu não acredito que a igreja vai passar pela tribulação, amém?
nós não acreditamos que a igreja vai passar por toda a tribulação. Agora, quando nós lemos a Bíblia, sabe, queridos, eu vou falar um negócio para vocês importante. Se uma pessoa, um pregador falou isso e é verdade. Se uma pessoa fosse abandonada numa ilha com uma Bíblia durante 20 anos, ela teria só a Bíblia para ler naquela ilha. E essa pessoa, ela nunca teve contato com a humanidade. E ela lê a Bíblia ali, 20 anos lendo a Bíblia. Quando ela fosse trazida para a humanidade de volta e encontrasse a igreja como ela é hoje, ela acharia normal ou ela ficaria espantada? Ela ficaria espantada. Não é verdade? Nossa, mas para quê, né? Que negócio, isso aqui que é a igreja da Bíblia que eu li, mas está tão diferente. Queridos, nós precisamos ler a Bíblia. Em primeiro lugar, nós precisamos ler a Bíblia, amém? Você quer conhecer a Deus? Quem quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer conhecer o coração de Deus? Você quer conhecer a mente de Deus? Você quer ter a mente de Cristo? Então leia a Bíblia, meu querido. Leia a Bíblia. Mas nós precisamos ler a Bíblia com a mente livre das influências doutrinárias pregadas por outros homens. Porque se você ler a Bíblia já com a sua mente condicionada, inclinada a uma certa doutrina, você vai ler os versículos interpretando daquela forma. Estão me entendendo? Então você tem que ler a Bíblia com a mente aberta, com a mente limpa, com a mente como aquela terra, né? Aquela preparada para receber assim a palavra de Deus como ela é. É que nem quando eu preguei sobre o irracional espiritual. Se você vai para a oração já com uma fé, com uma mente condicionada, pensando daquela maneira, você vai orar daquela maneira e não vai conseguir escutar a Deus aquilo que Deus está querendo dizer para você. Porque você já está indo condicionado. Que nem quando eu preguei sobre Asaf. Asaf ele já estava condicionado, ele já estava com aquela crença, não adianta servir a Deus, aquela coisa toda, o rico as pessoas não servem a Deus e estão prosperando, eu que sirvo a Deus não prospero, e ele ia orar com aquela mente condicionada e ele não conseguia entender nada, porque Deus não consegue falar com pessoas que estão, né, nessa irracionalidade espiritual. Ela vai naquela crença, ela vai do jeito que ela acha que é certo e ora a Deus daquela forma e quer que Deus faça daquela forma porque ela acha que é certo daquela forma. Como é que Deus vai falar com uma pessoa assim? Agora, quando você vai livre, quando você vai com o espírito quebrantado, quando você vai receptivo, querendo entender e saber a vontade de Deus de verdade, aí Deus fala, aí Deus revela. A Bíblia é a mesma coisa. Então, quando eu pego a Bíblia, com a mente limpa, com a mente livre de doutrinas ensinadas pelos homens, e você pega um texto como esse, você começa a parar para pensar. Porque, olha só, Paulo está escrevendo assim: irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos. Aí ele dá as orientações.
Só que essa carta aqui é a segunda carta que Paulo está mandando para a igreja de Tessalônica. E ele está continuando um assunto que ele terminou na primeira carta. Então você vai lá, agora nós vamos, para entender o que ele está falando aqui, nós vamos na primeira carta. Ó, 1 Tessalonicenses, vai lá. Capítulo 4, versículo 15. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoa a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E ele continua dizendo, porque isso aqui é uma carta, meus amados. Esses capítulos, versículos, foram feitos para melhorar o entendimento, mas é uma carta. Então, imagina que você está lendo uma sequência de uma carta, amém? Ignora aí o número 5. E ignora os versículos. Você está lendo uma carta do apóstolo Paulo. Certo? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. É uma carta. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O ladrão, quando vai assaltar a tua casa, ele manda um WhatsApp, uma mensagem? Antes ou não? Ó, se liga que hoje à noite eu vou roubar a tua casa. Manda até uma carinha, né? Ladrão faz assim antes de assaltar a casa, sim ou não? Não. Nossa, está tudo errado. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Agora eu vou para o capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, na sequência. Uma carta. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis, aleluia, perfeitamente, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha o versículo 3. Por isso que eu falo, a gente tem que ler a Bíblia com a mente aberta. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Queridos, presta atenção. Quando estava naquele forfé, no auge da Covid-19, que estava todo mundo louco, desesperado, e os profetas, não, porque Jesus está voltando, porque eu recebi a profecia, porque eu recebi a revelação, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo estava achando, não, porque o cavaleiro do Apocalipse que foi solto, porque Jesus está voltando, né? Vamos para a igreja, vamos reconciliar com Deus, e os profetas ali, não, porque Jesus está voltando, tal, é o princípio das dores, blá, 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 blá. Queridos, Paulo está dizendo aqui o seguinte, a volta de Jesus vai acontecer num período de paz e segurança. Está aqui na Bíblia, acabei de ler para vocês. Jesus falou que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, onde eles casavam, se davam em casamento, tal, estava tocando a vida, estava tudo bem. De repente, a porta da arca fechou, veio o dilúvio e levou todo mundo embora.
Tanto Jesus, como Paulo, como Pedro, eles falam: vigiai, 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 vigiai. Por que eu tenho que vigiar tanto? Porque Jesus voltará nos dias de paz e segurança. O que acontece quando um crente fica muito tranquilo? O que acontece quando um crente prospera? O que acontece quando o crente tem saúde e grana para ir na praia todo final de semana? Para fazer uma picanha na brasa? Tem grana para comprar um carro novo? Carro novo esse, né? Na sua vida, em nome de Jesus. Ó, o que acontece? Ele vai para a igreja todo final de semana, sim ou não? Ele lê a Bíblia direto, sim ou não? Ele ora para valer, ora de verdade, sim ou não? Ele jejua? Ele vai na reunião de oração? Ele não mata a reunião de oração? O que ele faz? Ele não faz. Essa foi boa dele. Só cuidando das bênçãos. A verdade é que a gente baixa a nossa guarda espiritual. Você quer me ajudar no fundo sonoro aí? Beleza. Quando eu falar da vinda de Jesus, você solta raio, faz um negócio aí. Então, meus amados, por que essa advertência toda? Porque Jesus virá numa hora em que nós não imaginamos. E qual que é o grande sinal da volta de Jesus? É a igreja deixar de ser sal. É uma apostasia em grande número. Já está acontecendo, mas vai ser algo muito pior. Vai ser uma apostasia muito maior. E por que vai acontecer essa apostasia? Porque nós viveremos dias de paz e de segurança. Lembra da parábola das 10 virgens? Quando o noivo voltou, o que as virgens estavam fazendo? Vou dar uma dica para quem não conhece. Estava nanando, estava dormindo. Só dorme quem tem paz e segurança. Vocês estão me entendendo? Então, meus amados, e aí, os irmãos de Tessalônica, eles ficam perturbados. E alguns pregadores começam a entrar naquela igreja e começam a falar: Jesus está perto, Jesus está voltando, nós estamos vivendo os últimos dias, o diabo está se levantando. E a igreja de Tessalônica, ela fica apavorada. E o apóstolo Paulo, fundador daquela igreja, ele fica sabendo que aquela igreja está ali, na loucura. Tinha gente de Tessalônica que estava abandonando emprego, abandonando trabalho: não vou trabalhar mais, eu não vou fazer mais nada, porque Jesus está voltando. Por isso que ele escreveu: aquele que não trabalha, que não coma. Aí Paulo, para corrigir esse erro, ou melhor, para corrigir essa loucura que tinha entrado na igreja de Tessalônica, ele escreve uma segunda carta. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. E aí, ele volta ao assunto, ele fala: irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor, que eu falei na última carta, do arrebatamento, da vinda do Senhor, que acontecerá, quando houver paz e segurança. Acerca desse assunto, ele fala,
e da nossa reunião com Ele, vos pedi-vos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, ou seja, de homens, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto, está chegando, está chegando, está chegando. Não. E aí ele fala algo importante aqui. Ninguém vos engane de modo algum, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o abandono da fé, a igreja deixando de ser sal, a maioria dela no caso, não todos, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Queridos, segundo a maioria das interpretações, principalmente a dispensacionalista, que fala que o arrebatamento vai ser antes do Apocalipse, é que os primeiros 3 anos e meio do período da tribulação, os primeiros 1260 dias, será um período onde o anticristo ele vai resolver praticamente todos os problemas do planeta Terra. A ponto da própria nação de Israel entrar num acordo com ele, numa aliança com ele. Então esses primeiros 3 anos e meio da tribulação, na verdade vão ser primeiros 3 anos e meio de paz, de prosperidade. Então tudo vai ser o quê? Todos os problemas vão ser resolvidos. Essa questão do planeta Terra, essa desigualdade social, poluição, meio ambiente, política, uma parte do planeta pobre, a outra parte rica, ele vai resolver tudo isso. Porque a Bíblia diz que o anticristo, ele quer parecer igual a quem? Igual a Deus. Só que para se parecer igual a Deus, você tem que fazer o bem ou tem que fazer o mal? Ele não vai se apresentar logo de cara como o anticristo. Ele vai se apresentar como o benfeitor, o líder mundial que vai resolver todos os problemas. E é justamente nesse período que a apostasia vai aumentar muito. Porque quem precisa de Deus quando vai tudo bem, quando o planeta está tudo ótimo? Sem falar, meus amados, e isso ficou muito claro para mim nesses últimos anos, sem falar na tendência que o ser humano tem à idolatria. Sim ou não? O ser humano tem uma tendência poderosa a idolatrar, a venerar, a admirar. O nosso último presidente, o povo da igreja estava quase adorando. O nosso capitão. Está entendendo? E olha que ele não conseguiu fazer muita coisa, por conta da politicagem, aquelas coisas todas. Então, o povo, ela tem uma tendência muito forte a venerar, a idolatrar, a admirar. Eu já falei para vocês aquela história, que eu fui fazer uma visita para uma mulher que pediu oração. Cheguei na casa dela assim, olhei na mesa, tinha um quadro pequenininho, daquele apóstolo, aquele que tem um chapelão. Aí eu comecei a orar, tal, falei, irmão, dá licença que eu vou orar aqui, eu vou ungir com óleo. Eu comecei a orar na casa, tal. Quando eu entro no quarto, aí tem um quadro desse tamanho, já um quadro grandão. Tem um chapelão lá. Então, o ser humano,
ele tem uma tendência, ele tem uma queda, ele tem uma inclinação muito forte a admirar, a venerar e a idolatrar as pessoas que acertam, que fazem o bem, que resolvem, que faz e acontece. Agora você imagina o anticristo resolvendo tudo que é problema aqui na terra. O anticristo acabando com a fome. O anticristo acabando com a desigualdade social. O anticristo resolvendo todos os problemas do planeta. Este homem vai ser venerado. Este homem vai ser adorado. E é justamente nesse momento de paz, aonde todo o planeta estará olhando para aquele homem, para aquele benfeitor, cujo objetivo é se parecer com Deus. É nesse exato momento que Jesus volta e o arrebatamento acontece. É por isso que Paulo, Pedro e Jesus, leia a Bíblia, meu irmão, tá? Pastor, leia a Bíblia. É por isso que Pedro, Paulo e Jesus, eles falam: vigiai, 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 vigiai. Porque muitos serão o quê? Enganados. Somente aqueles que estiverem no Espírito, somente aqueles que estiverem debaixo da graça de Deus, na oração, é que vão entender, é que vão interpretar, é que vão conseguir identificar que aquela pessoa é o anticristo. Porque pare para pensar, pastor, pare para pensar comigo. Se eu estou vendo enxofre cair do céu, se eu estou vendo o mar virar sangue, se eu estou vendo o sol se escurecer, se eu estou vendo uma multidão de demônios sendo solto do poço do abismo, se eu estou vendo os 4 cavaleiros do Apocalipse rodeando e destruindo a terra, eu preciso vigiar, eu preciso ter muito entendimento de que é o Apocalipse, de que é o anticristo, sim ou não? Não! Está tudo acabando, está tudo desmoronando, está tudo virando um inferno. Jesus está voltando, o anticristo está aí. Não precisa vigiar, não precisa ter discernimento espiritual, não precisa estar atento, porque você está ali, ó, na tua cara. Por isso que é difícil acreditar nessas interpretações. Mas o problema é que o arrebatamento vai acontecer quando estiver tudo bem, não é quando estiver tudo mal. Essa questão do tudo mal é o princípio das dores. Mas haverá esse tempo de paz e prosperidade. E a paz e a prosperidade, muitas vezes, ela engana a nossa fé. Então, queridos, é como se a igreja ela fosse ver a ponta do chifre do anticristo. Só a pontinha. Mas só vai ver a pontinha que é espiritual. Quem não é espiritual vai ser enganado. Vai se apostatar, vai sair, vai... Eu não acredito. Porque quando aconteceu o arrebatamento, que a igreja for arrebatada, aí o anticristo vai se revelar como anticristo, como que realmente ele é. Aí vai começar as pragas, Israel vai quebrar aliança com ele, porque ele vai exigir adoração, e a maioria vai adorar, porque ele está fazendo bem. E aí vai começar mesmo o Apocalipse propriamente dito, até culminar da batalha do Armagedon. Agora, meus amados, enquanto isso não acontece, Jesus, caminhando para o final, Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte,
nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Meus amados, nesse mundo que está em trevas, nós somos chamados para ser luz. E Jesus falou, assim como uma cidade numa montanha não pode ficar escondida, assim como ninguém acende uma lâmpada e coloca dentro de um cesto, mas coloca no lugar assim para todo mundo ver, para iluminar a casa, assim também deve ser nós. A nossa luz, a nossa fé, ela tem que aparecer. Não pode ficar oculta, não pode ficar escondida, porque uma luz escondida ela não ilumina, e onde não há luz, onde não há claridade, as trevas prevalecem. O texto diz, ilumina todos que estão na casa. Casa na Bíblia muitas vezes fala o quê? Fala de família. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo lá em Atos fala para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Casa fala do quê? De família. O primeiro lugar que a tua luz tem que brilhar é na tua casa, é no meio da tua família. Se você não estiver sendo luz nem dentro da sua casa, está errado. Pastor, mas na minha casa ninguém é crente. Pastor, mas na minha casa é só coisa errada, é uma loucura. O meu pai bebe, a minha mãe trai, o meu irmão é drogado. A minha casa é uma loucura. Seja luz no meio dessa loucura. Seja sal no meio dessa doideira. Aleluia! Não temas. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! A sua luz tem que aparecer. A tua fé tem que aparecer. E como que vai aparecer? Jesus continua aqui no texto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, frutos do Espírito, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Querido, a tua luz só vai aparecer na sua casa da seguinte forma: através das suas boas obras, através do seu comportamento. Teu pai grita, você também grita, está errado. Teu irmão solta lá um palavrão, você solta outro, está errado. O pessoal fica vendo besteira na televisão, você também assiste, está errado. Você tem que ser sal, você tem que ser luz, você tem que, sabe, não deixar a sua família declinar totalmente para o mal. Você tem que ser sal, você tem que preservar a sua casa, a sua família. E como você vai fazer isso? Atitude, meu irmão. Diga assim, eu tenho que ter atitude dentro da minha casa. Você tem que andar no Espírito, você tem que andar no amor, você tem que andar na paz, você tem que andar na mansidão, você tem que andar no perdão, você tem que andar debaixo do conselho de Deus na sua casa e fora da sua casa, onde você estiver. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E eu acrescento, quando eles verem as suas boas obras, ao mesmo tempo eles vão enxergar as más obras deles. Porque quando você anda na virtude, quando você frutifica no Espírito, quando você anda nas boas obras, quando você traz luz, a luz ela traz clareza, ela mostra o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eles irão ver as boas obras na sua vida, ao mesmo tempo eles irão ver também o seu pecado, o pecado deles, através do seu comportamento, através da sua atitude. Mas pastor, eu perco a paciência, eu não consigo, eu não sei o que é lá. Meu irmão,
mergulha no Espírito, mergulha na oração, se encha do Espírito Santo, que você vai conseguir. O que você não pode deixar é o diabo tomar conta da tua família. E eu digo isso não só na sua casa, você tem que ser luz aonde você estiver, na faculdade, no trabalho, aonde quer que seja, que todos vejam as suas boas obras. Vou falar uma coisa para você. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu falo em línguas e gosto de falar em línguas. Mas as pessoas do mundo não vão respeitar você porque você as pessoas vão respeitar você pelos seus frutos, pelas suas obras. Principalmente aqueles que te conheciam antes de Cristo e agora depois de Cristo. Nossa, mas ele era totalmente perdido, louco, agora olha só como ele está bonzinho. Era para vir o curto, olha como está bonzinho agora. Então, meus amados, as pessoas vão te respeitar, vão nos respeitar, quando elas realmente verem em nós a luz de Jesus. E como essa luz se manifesta? Através dos frutos do Espírito. Através dos frutos do Espírito. Do amor, da paz, da mansidão, da alegria, da bondade, da fé, da mansidão. É dessa forma, meus amados, que nós vamos transformar esse mundo e ganhar o máximo de vidas para Jesus. Não é brigando, não é contendendo, não é escrevendo abobrinha na internet, não é xingando todo mundo, não é mandando todo mundo para o inferno. Não. É através dos nossos frutos. Nós temos que nos posicionar. É claro que nós temos que nos posicionar. Esses dias eu estava numa célula e uma irmã que dá aula numa creche ia ter um trabalho, um negócio lá da escola. Eu não sei quem, a diretora, a coordenadora, quis fazer o trabalho, mas como se fosse uma macumba, um negócio de vela, todo rodeado, ia acender as velas, aquela coisa toda. Aí essa professora, que é cristã, ela falou, olha, eu não vou participar disso. Se você acender essas velas, se você fizer alguma coisa, eu não vou participar disso, eu sou cristã, eu creio no Evangelho e eu não vou participar disso. Com toda a educação, mas eu não vou participar disso. Nós temos que nos posicionar, meus amados. E a diretora falou, não, então não vou acender, tal. Amém? Agora, não é partindo para a ignorância, para a contenda, né? Não é dessa forma. Mas é sendo luz. Sendo luz. E estejam preparados, meu irmão. Estejam preparados, principalmente os jovens. Eu não sei se a nossa geração, né, Glauco, que já está caindo o cabelo, que já está aquela corrupção do corpo que sal nenhum segura, né? Eu não sei se a gente vai ver esses dias, mas a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, esperta, Bela, vão ver. Se não vigiar, vai ficar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.